Bom dia, gente. Madrugada Astral no ar. E vamos aí para o nosso segundo programa da Madrugada Astral comigo. Eu sou a Adriana Borges, sou parapsicóloga, sou hipnoterapeuta. Eu trabalho com radiestesia, com programação neurolinguística. Esqueci de falar no primeiro programa, gente. Já tem mais uma ferramenta que eu trabalho que é o biomagnetismo, que também eu vou contar mais para vocês aí um outro programa eu vou trazer a ferramenta para vocês conhecerem e saberem como funciona esse trabalho. Eu venho há mais de uma década ajudando pessoas a fazer programação e reprogramação mental. Tenho casos aí de sucesso. Vamos falar de remissão de sintomas, tá? Crocolite, depressão, transtorno de ansiedade, psoríase, alergia. Gente, eu até esqueço, são tantos casos que já foram atendidos com resultado, né? Ó, o que dá pra gente fazer na reprogramação mental? Vê aí. Dá pra trabalhar emagrecimento, dá pra sair de ansiedade, síndrome do pânico, de depressão, fobias, doenças crônicas, a gente trabalhar resultados, existem inúmeras, né, que a gente consegue fazer aí nesse sentido. Dá para esquecer o boy lixo. Gente, isso dá para fazer ao vivo, é verdade. Agora que eu lembrei, olha o número que parece aí, quem quiser participar ao vivo, a gente consegue fazer técnica de PNL. A gente vai estar conversando e falando diversos assuntos aqui, mas fica à vontade para participar ao vivo, tá bom? 3251 3020 é o número aí do convite para poder participar. O que dá para a gente fazer aqui ao vivo? Fazer reprogramação mental de coisas que a gente consegue fazer técnicas rápidas. A gente consegue reprogramar a alimentação, gente. Olha que sensacional. Já pensou? Você tá lá naquele esforço danado, tá malhando, tá fazendo técnica. Você quer esquecer um boy lixo, Osmin? Pode entrar em contato aqui pelo número que a gente faz. Não, o seu boy é sensacional, não posso nem falar nada. Ainda mais eu vou falar dele não, porque ele é do mesmo dia que eu, faz aniversário no mesmo dia, gente boa, pisciano. Bom, o que dá pra fazer ao vivo então? Vamos mudar a alimentação? Dá pra gostar de alimentos saudáveis, dá pra deixar de comer porcaria, digamos assim. Aí você tá lá, esforçando, fazendo atividade, tá fazendo uma alimentação. Aí vai lá, chuta o balde no final de semana. Aí você fala, poxa, aí bate aquela culpa, aquele arrependimento. Então, se no final de semana você chutou o balde, você chegou na hora certa, porque segunda-feira é sempre o dia de começar a dieta, né? Então as pessoas falam assim: tomei aquela cervejinha, né? Comi aquela gordurinha e não podia. Então, dá para fazer sem sacrifício, gente. Dá para fazer de uma maneira tranquila. Entre em contato aqui pelo 3251 3020 e a gente consegue fazer a sua reprogramação aqui ao vivo. E sabe eu fiz 3 meses de live num aplicativo e olha que interessante. Um dia me trouxeram um desafio que eu nunca tinha acontecido antes, né? Como eu tenho uma formação em análise psicossomática, né? Lembre-se que toda doença tem um comportamento e um sentimento por trás. Então, algumas situações é interessante a gente ir na causa para fazer essa reprogramação e fazer essa mudança. E um belo dia nessa live, a pessoa me pediu e falou assim: dá pra gente fazer alguma coisa para quem tem intolerância à lactose? E é lógico, pela linguagem do corpo, tem ali aquela informação que a gente sabe o porquê da intolerância, tá? Então, eu me senti desafiada ali naquele momento e instantaneamente me veio uma sugestão de exercício para experimentar. E eu falei para ela: olha, eu não te garanto, mas a gente pode experimentar um exercício para ver como é que vai ficar a situação. E aí, o que eu pensei? Se a mente dela entendesse que todos os alimentos, né, que eles possuem lactose, que irritavam ela, se a mente dela entendesse que eles poderiam ser tão bons ou ser tão inofensivos quanto os que não tinham, e então eu fiz um exercício com ela de PNL ao vivo. E 2 ou 3 dias depois, ela me deu o relato que ela estava se acabando no queijo. Gente, morram de inveja quem tem intolerância à lactose. Então, quem quiser experimentar, tá? Fica à vontade, entra aí para participar, a gente consegue fazer.
Então, dá para a gente fazer mudança alimentar, dá para a gente gostar de atividade física, dá para a gente resgatar outros momentos da nossa vida. Existem técnicas que você consegue trabalhar, vamos supor, é, tem situações que você fala assim, poxa, mas antes eu fazia, por que que agora eu não consigo fazer? Por que que um dia você fez algo e depois parece que você perdeu o jeito ou não sabe como que consegue fazer isso? A gente consegue resgatar na sua mente, a gente consegue fazer de uma maneira que você busque lá atrás e traga para o teu presente toda aquela capacidade, aquele sentimento, aquelas emoções. A gente consegue ancorar situações, né? Dá um exemplo. Às vezes você está num local que você precisa ir, você tem necessidade de ir e não consegue sentir tão bem ali. Então, o que que a gente consegue fazer? Ancorar momentos bons, né? Em alguma parte do seu corpo, onde você pode acionar naquele momento que você precisa. Então, a gente consegue fazer isso, fazer ancoragem. Outra coisa que a gente consegue fazer é, vamos supor que algum recurso da sua mente que você tem dificuldade, se fala, poxa, sei lá, eu quero ser seguro, quero me sentir mais seguro, né? A gente falou tanto de insegurança no outro programa. Então, a insegurança, ela atinge na maior parte das pessoas e em diversas situações. E aí você fala assim, poxa, Dani, eu quero ser seguro, mas eu nunca me senti seguro. Então, como que faz, né? A gente consegue, gente, segredinho, vou falar bem baixo. Dá para fazer Ctrl C, Ctrl V na mente. Quem é de computador, que mexe com computador, sabe o que é isso. Então dá para copiar e colar. Olha só que legal isso. Então, mesmo que você nunca tenha se sentido, não saiba se você é seguro, você consegue. Aí, olha que interessante isso. Todo mundo quer algo que alguém tem ou que alguém é. Já parou para pensar nisso? Então, quando isso acontece, a gente nunca quer nada que não exista ou que a gente nunca tenha visto, tá? Vamos supor, de repente, eu fui lá conheci o Eri. Aí eu falei para ele: "Nossa, eu vi você tão, sei lá, divertido, sorridente e tal, e eu quero de repente ter aquela percepção, ter aquela capacidade de me sentir daquela forma, eu não sei como, mas e eu só descobri que eu queria isso porque eu vi isso em outra pessoa. E a gente consegue fazer entre aspas, o Ctrl C, Ctrl V disso com técnicas. Então é bem legal. E dá pra fazer ao vivo, hein? Dá pra gente poder participar no telefone e fazer isso com você. Então, existem diversas formas da gente fazer mudanças rápidas. E fobia? Gente, vocês sabiam que existem mais de 200 fobias catalogadas? E às vezes você está sofrendo por algo que você nem sabe que dá para melhorar, né? Então, a fobia atrapalha muito, gente. Dependendo, você tem algo muito importante que você precisa fazer e não consegue enfrentar. Hoje é lógico que você perguntar para alguém, né? Existe de altura, existe de lugar fechado. Agora há pouco tempo eu fiz uma pessoa viajar para avião, falar nisso precisa mandar mensagem para saber. Ela ia viajar no sábado. Então, dá para tirar a fobia rapidamente. Você sabia que ninguém nasce com fobia? E se você não nasceu com fobia e ela se instala rapidamente, você também pode tirar rapidamente a fobia através de técnicas. Então, a gente pode eliminar fobias, a gente pode trabalhar aqui ansiedade, dá para trabalhar aqui ao vivo procrastinação. Gente, procrastinação é algo hoje que a maior parte também das pessoas se pergunta, fala, poxa, eu planejo, não sai do jeito que eu quero, eu acabo deixando para a última hora. Hoje, com a rede social, é um perigo. Por quê? Porque a nossa mente procrastina por conta do quê? Porque sempre tem algo mais prazeroso para fazer do que aquilo que você precisa fazer. Então, a procrastinação se instala ali, e aí você vai para o Instagram, aí você vai para o YouTube, você vai ver os vídeos e não vai fazer aquilo que você precisava fazer. Então, a gente consegue fazer isso também. Gente, já me perdi. Olha quanta coisa que a gente já falou. Alimentação, esquecer boy lixo, mudar comportamento, fobias, gostar de atividade física, alergias, a gente falou, eu falei da intolerância à lactose, dá para, que mais? Acessar momentos, ancorar momentos. Então dá para você tem todos os recursos que você precisa, tá dentro de você. E eu acredito que a maioria saiba disso, só que ela não sabe como fazer essa mudança. Então, eu estou aqui para te ajudar nessa reprogramação. É lógico que aqui a gente vai fazer técnicas rápidas, só que, é lógico, se você quer um tempo só para você, se você quer tempo, você pode
agendar um horário comigo para a gente poder fazer esse atendimento. O atendimento pode ser presencial, pode ser online, viu? Então, e a partir de agora também tem algo que pode te ajudar aí nesse sentido. Normalmente eu faço sessões individuais e também consultas através de pacote. E o pacote, normalmente, o mínimo é de 4 sessões. Gente, o que que é um mês para às vezes você ficar uma vida inteira com programações atrapalhadas, com sentimentos que fazem mal para você? A gente consegue reprogramar também sentimentos aqui ao vivo, dá para a gente poder trabalhar isso. E quem entrar em contato e falar que assistiu o programa e fechando o pacote das 4 sessões, ganha aí de presente aqui ó, uma sessão com a mesa radiônica que a gente identifica, né, os bloqueios, vai limpando esses blocos energéticos aí para poder te ajudar, né? Então, o que seria normalmente uma sessão à parte, quando você faz a sua reprogramação mental, através desse pacote, você ganha a mesa radiônica. E existe também a terapia da mesa biomagnética com ímãs também, que eu quero trazer depois aqui para vocês e contar mais sobre isso. Eu consigo fazer tratamento à distância. Gente, o tratamento da mesa biomagnética consegue melhorar inflamações, consegue tratar bactérias, fungos, mesmo que isso não seja presencial. É muito interessante, faz tratamento também para pets, então para pets e para as pessoas a poder trabalhar. A mesa radiônica eu consigo fazer pessoas, pets, processos, tá? Que a gente entra com o número do processo. A gente consegue fazer de lugares, né? Então, tem histórias muito interessantes através da mesa radiônica, onde a pessoa viu o resultado em muito pouco tempo. Então, quando você... A gente é corpo... O que a gente tem que entender? Que a gente é corpo, mente e espírito, certo? Então, não tenho só esse corpo aqui. Eu tenho mais 6 corpos sutis em volta do meu, onde eu estou captando energias que eu não consigo identificar. E a mesa pode te ajudar aí. E aí, se alguém quiser participar, gente, tá aí ao vivo, ó, 3251-3020 é o telefone aí que você pode participar através do Madrugada Astral. Eu vou estar aqui toda segunda-feira, das 6h30 às 6h55, tá? Bom, então, eu já falei de várias coisas que você pode reprogramar aí, né? Falei da programação neurolinguística, falei de todos os itens que a gente aborda através dela, que a gente consegue tratar de maneira rápida. Logo que agora eu vou começar a contar um pouquinho para vocês sobre a parapsicologia no sentido de conhecimento da mente humana. Então, eu não estou com o desenho aqui, mas a gente vai falando sobre o que pode te influenciar. Você já parou para pensar que você não nasceu uma folha em branco? Eu, pelo menos, acredito nisso, tá? Gente, estou falando por mim e pelo conhecimento que eu tenho. Já são aí mais de 15 anos estudando sobre o funcionamento da mente humana e percebendo que muitas das vezes você está trazendo informação e está tendo resultados que não eram exatamente aquilo que você queria. E aí, como é que faz, né? Então, a gente precisa conhecer um pouquinho do que tem programado nossa mente. Entenda que ela é um imã, tá? Ela é um imã muito poderoso e aquilo que tem programado, mesmo que você não está tendo consciência sobre aquilo, vai trazendo mais daquilo para a sua vida. Então, entender a mente humana é maravilhoso. Bom, então a parapsicologia ela começou estudando o que a gente fala de fenômenos paranormais. O que são os fenômenos? Tudo que vai além desses 5 sentidos. Tudo que eu não sei exatamente dizer, se eu vi, se eu ouvi, se eu senti o gosto e por aí vai. Sabe aquelas percepções que você... vou dar exemplos. Chegar num lugar, sentir cheiro de vela e não tem vela. De você sentir cheiro de perfume e não tem razão ali aparente, né? Para isso. Então, a gente tem percepções que vão além desses 5 sentidos. E aí, o que a parapsicologia percebeu, tá? Antes da gente entrar nesse detalhe, é interessante a gente dizer que existem 3 escolas principais de parapsicologia no Brasil. A gente tem a católica, a gente tem a espírita e a gente tem a científica independente. Eu me formei na linha científica independente, onde ela entende que você tem um potencial normal e natural, tá? Que você nasce com ele latente e você pode treinar ele e melhorar. Então, às vezes, o pessoal aqui da rádio liga para pedir informações, né? É lógico que é bacana que a gente tem aqui ótimos comunicadores que vão te ajudar ali com um instrumento de evidência, com tarô, com alguma coisa assim. Mas você sabia que você tem esse potencial dentro de você, latente, que você pode desenvolver e melhorar?
e você mesmo usar isso a seu favor? Já pensou? Você ter um pêndulo para usar, você saber fazer uma leitura de algum oráculo para poder te ajudar a tomar decisões, a melhorar a sua comunicação telepática. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer aí nesse sentido, tá? Então, o que a parapsicologia percebeu? Que toda vez que acontecia um fenômeno, sempre tinha uma pessoa ou um grupo de pessoas envolvido. E aí que ela pensou, poxa, se tem alguma pessoa envolvida, vamos estudar essa mente humana, vamos entender como ela funciona. Então, ela, a partir de conhecimentos, né, como você já deve ter ouvido falar daquele livro que é muito famoso, que é O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. Então, ele foi um dos primeiros a conhecer a respeito mais da mente humana e percebeu que o quê? Que existem coisas que acontecem que a gente não tem consciência. Então, a gente é um, funciona como dois. Quantas vezes na sua vida você falou algo e se arrependeu? Quantas vezes você fez algo e se arrependeu? E a pergunta que vem é, poxa, mas se eu sou um ser humano, se eu sou racional, por que que eu fiz e me arrependi? Por que que eu falei e me arrependi? Porque existe, né, algo, uma força aí que a gente chama de... Existem várias nomenclaturas, tá, gente? Existe inconsciente, pré-consciente, subconsciente, dependendo da linha que estuda. Dentro da parapsicologia, a gente entende e fala que tudo, aquele desenho do iceberg que a gente comenta muito, que utiliza, né? Até a própria Cristina fala muito sobre isso. Então, tudo que vai abaixo da linha da água, a gente chama de subconsciente, tá? O que eu preciso saber sobre ele? Não sabe o que é bom, o que é ruim. Não sabe o que é certo, o que é errado. Não diferencia passado de futuro. Por quê? Para o subconsciente é sempre tempo presente. Então, por exemplo, se aconteceu algo lá na sua gestação, né, que te trouxe alguma informação que fizesse com que você estivesse tendo um resultado hoje, quando encontra uma situação parecida ou quando encontra o mesmo tipo de emoção, ele vai desencadear um resultado, tá? Então é interessante você conhecer mais o que acontece, o que pode estar gravado aí na sua vida. Porque ele vai mover três coisas, tá? Ele vai mover, primeiro, o seu corpo. Já para pensar que você não pensa para respirar, para o coração bater, isso é totalmente automático. Vai mover seus sentimentos e emoções. Quando você pensa em coisas boas, você pode sorrir. Mas quando você se emociona negativamente, ele vai trazer também mais desses resultados. Ele vai mover a sua realidade. Saúde, doença, riqueza, pobreza, sucesso, relacionamentos, filhos, tudo isso o seu subconsciente ele vai mover na sua vida, de acordo com algumas informações que estão gravadas nele. Eu quero trazer mais essas informações para você entender. E sabe quando começa tudo isso? Gente, você sabia que você traz informações no mínimo de 4 gerações? É muita coisa. Esse estudo que eu me formei percebeu e analisou sobre etnia. Então, dependendo da origem da sua família, você traz informações dos teus antepassados. Vai trazer da mãe, da avó, bisavó, tataravó e por aí vai. É muita informação. Então, a partir disso, você tendo esse conhecimento, você começa a observar mais. Eu vou detalhar mais sobre isso ao longo dos programas para você conhecer. E é lógico, quando a gente é formado na barriga da nossa mãe, existe um estudo que fala sobre isso também. 48 horas pós-concepção já existe subconsciente. Olha que louco isso. E a telepatia é a forma que mãe e filho se comunicam para trazer essas informações. Então, assim, tudo que a mãe pensa, sente, passa, vivencia, imagem positiva ou negativa, de homem, de mulher, de família, de filhos, ela passa telepaticamente para esse bebê. Então, a gente tem informações aí que a gente nem imagina. Você já pensou que, de repente, você nem sabe que a sua mãe não planejava aquela gestação, só que você foi muito bem-vindo, você foi aceito, né? Você está aqui, mas a sua mente está apegada que, de repente, naquele momento que a mãe ficou grávida, teve uma dificuldade financeira, teve uma dificuldade no relacionamento, teve situações que foram vivenciadas e de ameaça à sobrevivência, entre aspas, no sentido de que, de repente, a mãe pode ter tido uma queda, um susto, uma mudança, um óbito ali na família, muito próximo, e ela não conseguiu vivenciar a sua gestação exatamente como ela queria ou como ela gostaria, tá? Para vocês terem uma ideia,
a questão do pânico, por exemplo, e a depressão. Ansiedade, síndrome do pânico e depressão, na realidade, são gestacionais, tá? Por mais que a criança vai nascer perfeitinha ali, vai ter alguma informação nesse sentido, onde a mente busca o link e vai desencadear esse processo. Tem situações também que é interessante, né? Que às vezes a pessoa fala assim, mas não teve nada, minha mãe, a gestação foi ótima, a gestação foi normal, e não aconteceu nada que ameaçasse a sobrevivência. Mas, de repente, o que aconteceu? A gestação foi normal, a mãe não teve problema, mas ela teve um aborto antes. E imagina, uma mãe que gera um filho depois de um aborto, ela vai ter essa informação. Então, a mãe vai gerar você, de repente, com a percepção de morte. Por quê? Porque se ela perder um bebê, e a mente dela vai carregar aquela lembrança. Porque para a nossa mente subconsciente não existe diferença entre o real e o imaginário. Para ela é sempre verdade. Você sabia dessa informação? E isso pode trazer muitas coisas de links na tua vida e tá te bloqueando em determinado sentido. Então, fazer uma análise parapsicológica, fazer uma análise onde você descobre essas informações, a gente começa a pegar esses ganchos todos, né? Outro exemplo também, essa semana eu atendi uma pessoa que a mãe dela casou grávida. Então, o que acontece? A família vem de uma linha católica, né? E dentro do catolicismo existem crenças, né? Então, já teve, dependendo do quanto essa crença está enraizada, vai trazer informações para você. Então, se a pessoa casou grávida, engravidou antes do casamento, ela pode trazer uma informação de repente que que ela é filha daquele pecado. Então não estava correto, não foi correto, né? Engravidar antes do casamento. E essas informações são passadas para o bebê. Então eu peguei um caso muito assim. E aí, além dela ter engravidado antes do casamento, houve um processo de rejeição pela família desse marido. Ele teve que batalhar para essa relação continuar. Então, teve muita rejeição, a família dele não foi no casamento. E aí, o que aconteceu? Essa pessoa foi gerada nesse contexto. E hoje, como é que ela leva a vida dela? Tentando ser aprovada pelas pessoas. Ela é o que a gente chama, como se diz, agenda dos outros. Sabe aquelas pessoas que ficam fazendo o tempo todo para agradar? Em vez de fazer para ela corre para o outro, ela vai e leva um no médico, ela vai, enfim, trocentos eventos ajudando outras pessoas, esquecendo dela. E aí a gente percebe que o quê? Que aquela informação lá de trás, na gestação, quando ela precisou ser aprovada, veio para a vida dela agora. E ela acaba não fazendo nada por ela. Então, gente, são inúmeras informações. Eu vou trazendo aqui nos programas e contando mais para vocês terem esse conhecimento. De repente, você tem uma informação aí na sua mente que pode estar influenciando em muito a sua vida, travando a sua vida e você não faz ideia, tá? Então, esse processo da vida intrauterina é muito interessante. Vamos entender o tipo de parto, o que ele vai fazer aí na tua vida e trazer de resultado concreto aí que você nem está percebendo. Essas informações, a princípio, quando ela já vem para o teu consciente, já começa a fazer sentido e você fica mais atenta, você começa a mudar e olhar de uma maneira diferente. Então, é esse tipo de conhecimento que eu quero que você entenda, conheça, compreenda. Para quê? Para mudar a sua vida. Então, a partir do momento quando você entende, reprograma sua mente, você vai reprogramar sua vida, ter atitudes diferentes, comportamentos diferentes, lembrando sempre daquelas programações naturais que eu já falei. Ser livre, sadio e feliz, tá? Nossa, gente, o programa já está quase terminando, passa voando, né? Antes de terminar, já vou lembrando aqui, ó. Vai me seguindo na rede social, tá? No Instagram eu tô como Adriana Parapsicóloga. O meu site é o reprogramesuamente.com.br. Por que reprograme? Porque eu me dediquei a buscar ferramentas que possam fazer mudanças. Entenda, uma das técnicas que eu trabalho, que é a compreensão, que é uma regressão de memória, ela é capaz de fazer voltar a funcionar uma sinapse no teu cérebro. Tem noção do que é isso? Para quem não sabe o que é sinapse, tá? São conversas entre os neurônios. Um caso, por exemplo, quando a pessoa tem depressão, os neurônios deixam de conversar e produzir, né, ali a alegria. Ela tem que tomar
uma medicação para forçar essa comunicação. E essa ferramenta que eu utilizo, que é a compreensão, que é a regressão de memória, ela faz voltar uma sinapse no teu cérebro de maneira natural, que você se liberte. Então, eu tenho caso, gente, que a pessoa tomava medicamento há 20 anos para depressão e depois de 4 sessões ela saiu dessa depressão. Tem noção do o quanto isso é gratificante? Então, vai lá, gente, acompanhe toda segunda-feira, Madrugada Astral comigo, com a Adriana Borges, parapsicóloga e hipnoterapeuta, tá? A partir das 6h30, toda segunda-feira. E me acompanha no Instagram, tá como Adriana Parapsicóloga. Participe ao vivo, faça mudanças, reprograme a sua mente, reprograme a sua vida. Eu vou ficando por aqui. Obrigada pela participação e até o próximo programa. Tchau, tchau.